Bom dia, pessoal, tudo de bom? Falando aqui da Controller no Brasil e a Amanda da Holanda. Olha só que legal, né, Amanda? A Amanda é nossa Olha aí a psicóloga. tecnologia, Isso, como tem esse papel também, né, de aproximar, apesar da distância, né, um oceano aí de distância entre a gente, mas a gente consegue, né, Solange? se Deus quiser. A gente não tem barreira, né, Amanda? Quando a gente quer, a gente não tem barreira. A gente vai atrás e consegue dar um jeito. E é sobre isso, pessoal, que a Amanda, nossa psicóloga organizacional, embora ela esteja na Holanda, para você ver como é possível as coisas acontecerem quando a gente quer. Ela de lá consegue fazer uma consultoria para a gente, foi nossa funcionária, nossa colaboradora aqui há um tempo atrás, ela teve que ir embora, mas nem por isso a gente ficou desconectado, muito pelo contrário, agora ela está mais presente do que nunca, né, Amanda? Acho que as dificuldades fazem com que a gente faça uma transposição dessas barreiras todas. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre perfil comportamental alinhado com esse período de crise. Primeiro, a gente tem que entender o que é perfil comportamental, né? Para poder a gente esclarecer o que é que isso tem a ver com gestão de pessoas, com gestão de crise, principalmente nesse momento. E a Amanda vai fazer uns esclarecimentos para a gente sobre o que é perfil comportamental. Eu sou Solange Marinho, diretora-geral da Controller, do Grupo Controller, e feliz dia do trabalhador, feliz dia do colaborador, feliz dia do empregado que está aí nessa luta constante contra esse vírus, querendo trabalhar, mas agora mais do que nunca, e essa ameaça silenciosa aí que corrói nossos dias a cada minuto. Contigo, Amanda. Fala pra gente o que é perfil comportamental, assim, inicialmente, de forma como é você gosta, como é você sabe fazer, de forma bem clara, transparente. Fala pra gente aí. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que estão aqui conosco, realmente nesse dia, né, um dia de merecido descanso aos trabalhadores, né, então também homenageá-los, parabenizá-los, né, e vamos lá para a nossa live, né, mais do que nunca, né, a importância de conhecer esse perfil comportamental para que a gente possa gerenciar melhor esse momento de crise que a gente está vivendo, né, é muito importante. Então, cabe realmente, né, a gestão de pessoas, a área de gestão de pessoas da empresa, o grupo de líderes, né, entender realmente como cada colaborador vai se comportar, principalmente nesse momento, nesse trabalho, né, que exige realmente essa questão do home office, né? Então a gente de alguma forma teve que entrar nesse trabalho home office meio que, né, no estalar de dedos, né? A cultura mesmo do Brasil não tem tanto essa questão do trabalho home office. Então, para algumas pessoas é mais complexo. Então, até a gente poder passar por esse momento e respirar, né? Porque assim, para gerenciar a crise, é necessário também que a gente possa estar bem, né? Inicialmente, fazer esse trabalho, né, do cuidado com essa saúde mental para lidar com esse momento é ideal, né? Então, quando a gente entende que os profissionais estão em suas casas, né? Cada um ali tem as questões da estrutura mesmo do trabalho, muitas vezes, né? Não consegue atender totalmente, né? Às vezes tem essa questão da tecnologia, falta um computador, falta uma Estrutura. internet, está travando, né? A estrutura. E também tem a família, né? Tem os filhos que também não estão indo para a escola. Então, é um home office diferenciado, né? Que exige também essa adaptação. E claro que a gente vai ter perfis comportamentais que vão se adequar melhor a essa situação e outros que vão precisar realmente desse acompanhamento mais próximo, desse desenvolvimento, para conseguir lidar melhor e superar esse momento de crise, né? Então, a Solange fez a pergunta, porque é tão importante entender esse perfil comportamental, né, nas empresas. Então, assim, essa metodologia, né, que ela se baseia no estudo, né, de um psicólogo renomado que ele desenvolveu a teoria que é chamada DISC, né, que aí a gente tem 4 perfis, que é o dominante, né, são também aquelas pessoas que têm aquela energia, né, que são as executoras que vão para cima, às vezes até atropelam, né, não são muito ligadas a detalhes. Então, tem esse perfil que é o dominante.
A gente tem um perfil que é o de influência, aquelas pessoas que têm a capacidade de se comunicar melhor, então elas conseguem até, elas são meio que os líderes natos, né? A partir da comunicação e do relacionamento com as pessoas, elas conseguem, né, se comunicar, engajar melhor as pessoas, né? Então, nós temos também o perfil que é um perfil mais centrado, né? Um perfil que ele é ali mais calmo, né? Que é o analista. E nós temos também um perfil que é o planejador, né? O nome já está dizendo, né? Que ele vai planejar, vai se antecipar a essas situações, né? Então, essa metodologia diz que ela foi ao longo do tempo também se desenvolvendo, né? Então, hoje existem várias ferramentas que mapeiam esse perfil comportamental, né? Uma das bem conhecidas é o Profiler, né? Que tem essa metodologia que, a partir de um questionário, né? O colaborador responde esse questionário e, com base naquelas situações, né? Do cotidiano, a gente consegue entender como é que ele vai reagir diante de cada situação, né? Então, nós temos as competências técnicas, né? Mas também temos competências comportamentais que são extremamente necessárias, né? Para o convívio, para o desenvolvimento da empresa, né? Então, a gente precisa, além desse perfil técnico, também conhecer como aquela pessoa, apesar da técnica, vai lidar, por exemplo, com uma situação como essa, né? Diante de uma crise, né? Como ela vai se relacionar com as pessoas, se ela vai planejar as atividades, se ela é mais da execução, se ela é mais. Então, a gente consegue, já a partir dessa análise desse perfil, melhorar, inclusive, né, o nosso gerenciamento de pessoas, né? Uma ferramenta assim maravilhosa para a área de gestão de pessoas, o RH, né? Então ele consegue já desde o do momento da seleção, né? A atração e seleção de talentos, identificar esses perfis comportamentais que vão estar mais adequados aos objetivos estratégicos da organização, né? E ali também conseguir mensurar dentro da equipe, né? Se eu já tenho um comunicador, né? Aquela pessoa mais influente, será que eu preciso agora de um executor, alguém que vai, né? Realmente não se adeter a tantos detalhes, né? Eu preciso de um planejador, de alguém que vai elaborar o meu planejamento estratégico, né? Então, enfim, esses perfis são importantes porque eles vão se complementando, né? Cada um vai contribuindo, é como um quebra-cabeças, né? Cada um vai ali se encaixando e contribuindo da forma que pode, né? Para esse desenvolvimento da equipe, né? Para que a equipe seja realmente uma equipe de alta performance e que a empresa possa, sim, atingir os melhores resultados possíveis. Amanda, e assim, então você entende que habilidades de cada perfil, não é isso? Que foi mais ou menos o que você falou, encaixa de acordo com o propósito, com a estratégia da organização. Ou seja, eu preciso de atingir metas, eu tenho perfis que gostam de atingir metas, né? Mas para atingir essas metas, eu também preciso de pessoas que consigam planejar, né, para que essas metas sejam atingidas. A gente tem esse perfil, como você falou. Tenho também o perfil daquele que gosta de, que a gente não falou ainda, que eu acho que você não falou ainda, do comunicador, né? Esse aí é aquele que gosta, pelo que eu estudei junto com você, é aquele que gosta da interação, da integração, né? Como diz, já da comunicação. A gente também tem organizações que precisam de pessoas com esse perfil, né? Às vezes, até para lidar com o cliente, esse perfil é muito bom, porque ele gosta de se comunicar, não é isso? Então, nesse caso, que a gente tem esses perfis com as suas habilidades específicas, mas eu queria que você explicasse para a gente se todo mundo tem cada um pouco de cada um, né? Porque você não é o ser humano, a pessoa, o comportamento, a gente tem umas habilidades maiores do que outras, né? E como a gente identifica nesse contexto para desenvolver habilidades que um perfil tem, mas que é necessário, e que o outro tem, e também é necessário ter outras habilidades que complementam. Então, assim, você acha que é prudente a gente ter
essa diversidade dentro da empresa, dependendo da atividade, ou a organização, ela no momento em que ela contratar, ela analisar o que é que ela precisa dentro da organização, desses perfis, para poder ela conseguir contratar certo, porque também tem a história de você estar querendo que uma pessoa faça uma determinada atividade ou faça um determinado procedimento que vai demorar mais, né? Se ela não tiver enquadrado naquele perfil que a atividade exige, né? Mas ela pode ser desenvolvida, com certeza. Porém, talvez esse desenvolvimento demore um pouco mais, porque ela tem um perfil predominante, né? Explica um pouco para a gente isso, se você, o que é que você entende disso? Pronto. Justamente, né, a teoria, ela se baseia nisso. Nós temos os 4 perfis, né? E esses perfis, né, nós temos aquele que sobressai, É o né? predominante chamado, né? Predominante. Né? Então, esse perfil que sobressai é o que realmente vai mostrar, por exemplo, diante de uma situação, como é que eu vou reagir. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma comunicadora, é claro que diante de uma situação, né, eu vou usar essa minha habilidade, essa minha personalidade ao meu favor. Né? Então, se eu consigo me comunicar, se eu consigo interagir melhor com as pessoas, que é o que na teoria, né, original é o I, que é a influência, então eu posso utilizar essa minha característica, que é de influenciar, para que eu possa obter, né, os resultados a partir da influência. Então, cabe à empresa, né, ao setor de gestão de pessoas e aos líderes, identificar, por exemplo, eu tenho uma equipe que eu preciso ter um contato com o cliente, né? Então, seria mais ideal o perfil que tenha essa condição, né? Essa característica de realmente se comunicar, né? De se expressar. Então, ele vai ser o perfil mais indicado, porque realmente, se eu tenho um colaborador que ele é mais planejador, que ele gosta de uma rotina, que ele segue procedimentos, né, e que ele precisa, né, de mais tempo para atingir aquele objetivo a qual ele se propõe, então eu já tenho que direcioná-lo para uma atividade que vai requerer isso dele, né? Uma pessoa que tenha mais foco, mais atenção aos detalhes, que realmente o comunicador ele vai falhar um pouco nesse sentido, porque ele vai passar, né, os detalhes são despercebidos por ele, né? Então, claro que a gente pode desenvolver, e por isso é importante esse autoconhecimento, para que a gente possa também desenvolver esses perfis, né? E claro que a gente tem que utilizar ao favor da empresa, né, as características que eles têm predominantes e que vão ressaltar resultados mais rápidos, né? Porque quando eu digo assim, eu vou desenvolver novas habilidades, né? Eu consigo sim desenvolver essas habilidades, mas geralmente leva mais tempo, né? Geralmente tem uma oscilação, uma vez você consegue, outra vez não. Então, é necessário investir, né, nesse treinamento de novas habilidades, mas de uma forma que, lembrando, que esse colaborador sempre vai ter um perfil que vai predominar, né? Ele vai realmente, diante daquela situação, ele vai se encaixar melhor para solucionar os problemas a partir daquela situação, da forma, né, como ele entende, a personalidade dele, né, a forma como ele interage nesse ambiente social, a forma como o meio afeta ele, né, a forma como ele lidera, a forma como ele vai passar por essas situações, vão dizer muito mais, né, de acordo com o perfil predominante. Então tá. Então, assim, fica aí alerta, né? Que a gente hoje, principalmente agora, nesse período de crise, eu acho que está mais claro, fica mais claro, mais nítido a predominância desses perfis nos times, né? Porque agora a gente está tendo os times todos, praticamente a maioria, em home office, né? E aí, Amanda, fala pra gente como é alguma prática, alguma coisa que as empresas, principalmente os clientes, nossos seguidores aí, pode aplicar nas suas empresas para poder engajar, né, esses vários perfis que agora estão mais do que nunca distantes, né? Eles estão nas suas casas. Isso para eles também, né, Amanda, tem um conflito muito grande, porque eles estão num ambiente
de sua casa, né? Então você está num ambiente familiar, conjugando com o ambiente de trabalho, né? E tem que ter aquela rotina que está diferente, totalmente diferente, né? E isso para ele, para alguns perfis, gera um certo estresse, né? Um certo conflito, porque ele às vezes não sabe administrar esse momento aí do home office. Então, quais são as práticas? Assim, eu sei que você não vai poder dizer de todos os perfis. O que é que a gente lida com, nesse caso, no distanciamento com o comunicador, com o analítico, com o executor, enfim. Porque esse momento é um momento de estresse, né? É um momento de mudança muito drástica. A gente foi lançado para este momento, né? Lançado, arremessado, sem a gente poder nem se preparar. Você imagina o planejador, como é que não deve estar nessa situação, porque ele não teve tempo de planejar nada, ele não teve tempo de saber como é que ele ia organizar a atividade dele, as tarefas dele em casa. Então, gente, deve ser um estresse muito grande para esse profissional. E hoje, no dia do trabalhador, mais do que nunca pertinente a gente trazer esse tema para conversar com vocês. Porque eles precisam, sim, dessas lideranças que também tem perfil, né, Amanda? Também tem os perfis comportamentais das lideranças. As lideranças também têm sua predominância. E o líder maior, que é o diretor da empresa, que é o CEO da empresa, que é o sócio, também tem que entender de perfil, porque ele vai lidar com seus líderes e os líderes vão lidar com seus liderados, né? Então, assim, é uma cadeia aí que a gente tem que tentar administrar. Então, quais são as práticas assim que você pode nos passar? Como lidar com esse time a longa distância, né? Para poder engajar esse pessoal com essa quantidade de perfis. Lá na controle, a gente já tem isso mapeado, né? A gente já sabe quem são os perfis de todo mundo, a gente já faz trabalhos específicos considerando esses perfis, né? A gente tenta desenvolver, como a Amanda falou, habilidades dos perfis que estão ausentes em algumas, né? Mas a gente também percebeu que é melhor, é mais eficiente você escolher o perfil certo para a atividade certa, porque aí você ganha esse time, ganha esse tempo de resposta, de resultado melhor, né? Então fala para a gente o que é que as empresas podem fazer, principalmente aquelas que agora estão entendendo ou estão percebendo como isso é importante, mais do que nunca agora, né? Ou seja, já dizendo aqui que eu não posso tratar todo mundo igual, tá, gente? Não dá para tratar todo mundo igual. Cada um tem o seu time, cada um tem a sua forma a sua personalidade e principalmente seu comportamento. Cabe sim o líder e a empresa ter que entender isso e ter que tentar desenvolver e colocar essa pessoa no melhor local dentro da empresa, na melhor atividade. Mas, como a gente não teve, algumas empresas não teve condição de perceber isso mais tempo, a gente está trazendo algumas dicas aqui, né, Amanda, para a gente ver como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Fala aí para a gente, Amanda. Assim, Solange, realmente, né, esse momento, porque crise sempre existiu, né? Toda empresa tem aquele seu momento, né, de crise, mas uma crise, né, nessa proporção, realmente, como você falou, e nesse, né, contexto, né, que atingiu o mundo todo, né, e que mexe também com essa questão da preocupação da sua saúde, né, não só a da saúde financeira da empresa, mas a questão da saúde mesmo, né, dos colaboradores, né? Porque a gente precisa da saúde para que os colaboradores possam trabalhar e continuar mantendo a É isso aí. saúde da empresa, né? Então, assim, as práticas, né, de gestão de pessoas que a gente está vendo, né, no mundo todo, no Brasil, inclusive, são práticas que colocam cada vez mais esse líder, né, e a área de RH, a área de gestão de pessoas, né, nessa linha de frente, né, onde eles estão, né, tendo que realmente lidar com a velocidade, né, das informações que a gente está tendo, né? Por exemplo, o departamento pessoal está sofrendo muito com isso, né? Hoje é uma informação sobre uma lei trabalhista, amanhã já é outra, né? Então, cada setor está passando por algum tipo de estresse, né?
devido a essa condição que a gente está vivendo hoje. Então, cabe sim ao líder, né, chamar a sua equipe, né, fazer essa mobilização. Quem está no trabalho home office, principalmente, tem que estar mais próximo, né? Tem Uhum. que ter essa comunicação cada vez mais assertiva, né, uma comunicação transparente, né? Então, a gente utiliza algumas ferramentas para estar mais próximo, faz uma reunião virtual, esse olho no olho, né? É muito importante, né? É saber como está o colaborador, saber como é que ele está passando por esse momento, né? Porque como a gente viu, alguns perfis têm energia, né? Que é no caso o executor, ele tem energia, ele está adorando esse momento porque ele está entendendo como um momento de aprendizado, de desenvolvimento. Né? Agora tem outros perfis, né? Como o analista e o planejador que eles estão sim contribuindo, né? Mas que eles precisam, por exemplo, de mais tempo para entregar, né, realmente o resultado. Então, a agilidade, a velocidade, às vezes, dessas informações, como eles são muito criteriosos, eles vão primeiro analisar, vão se aprofundar naquela informação para que eles possam dar uma resposta, né? Porque eles se preocupam muito com a qualidade. Então, esses perfis, eles têm que ser alocados no sentido de pensar no pós-crise, né? Porque a gente tem que entender o momento que a gente está passando, né? Mas a gente nem pode ficar preso no passado, né? E nem cair nas armadilhas, né, do futuro. A gente tem que, de alguma forma, buscar esse equilíbrio emocional para que a gente possa raciocinar logicamente, né? Então, quando eu, como um líder, eu consigo me comunicar com a minha equipe, eu consigo entender o que é que cada um está vivenciando naquele momento, inclusive eu, né, para eu poder também dar conta do que essas pessoas estão sentindo. E aí cabe também ao setor de gestão de pessoas estar também próximo dessas lideranças e desses colaboradores, cada vez mais desenvolvendo essas atividades, né? Seja um treinamento, né, sobre inteligência emocional, sobre gestão de crise, seja um café, né, ali de interação mesmo. Enfim, então a gente busca essas estratégias que elas às vezes parecem pequenas, mas que elas fazem toda a diferença, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, quando o líder conhece esses perfis, ele vai conseguir mobilizar as pessoas certas para, né, atender realmente cada demanda de acordo com a necessidade que o momento está exigindo também. Né? Então, se eu tenho que pensar nesse pós-crise, né, eu tenho que planejar, fazer o meu novo planejamento estratégico, então eu vou direcionar esses meus perfis que têm essa capacidade de planejamento, né, que eles estão pensando a médio e longo prazo, né? Então eu vou ter. Agora, se eu preciso de uma resposta mais rápida, né, com mais agilidade, eu vou realmente ter ali o comunicador e o executor mais nessa linha de frente, porque eles têm, né, já mais criatividade e um perfil para lidar realmente com a pressão, né? E os outros são um apoio também para eles, né? Então, assim, eu não entendo um perfil melhor que o outro, né? Realmente não é dessa forma. A gente não pode rotular as pessoas através de um perfil, mas entender quais perfis podem, né? Como eu falei anteriormente, é como um jogo de quebra-cabeças, né? Onde cada um é aquela peça ali que vai se encaixar e vai trazer, né, o resultado, né? Vai diminuir, atenuar os efeitos dessa crise, né? Então a gente tem que mobilizar essas pessoas, né? Tem que estar se preocupando com a saúde emocional delas também, e tem que estar próximo, né? Cada vez mais com a comunicação assertiva, com todas as atividades, né? Direcionadas, né? Cada vez mais as atividades direcionadas e aquele acompanhamento mais próximo, né? Uma ou duas vezes por semana. Tem atividades que requerem até, né? Além desses pits, dessas reuniões mais rápidas, mas também uma ligação, né? Uma comunicação mais próxima, né? Eu estou falando principalmente aqui no ambiente de home office, né? É. Então, Aqui na Controller, a gente precisou realmente, desde 2016, que a gente vem tratando sobre isso, entendendo melhor esses perfis. E aí você colocou aqui, Amanda, duas coisas que eu anotei aqui, que eu vou dizer aqui o que eu acho com relação à minha opinião, que você falou home office, local de trabalho,
e colocar as pessoas para o pós-crise, né? Então, local de trabalho, tá? Falando do home office, eu entendo que esses analistas, esses planejadores, eles têm que ter um localzinho para ele dentro de casa, não é? Eles têm que ter, como você falou aí, eles são muito pragmáticos, entregam resultado, mas eles precisam dessa organização própria do perfil dele, né? Então, o que é que eu sugiro aqui? Que ele encontre um localzinho, nem que seja um cantinho no quarto, um cantinho na sala, onde for, onde ele possa organizar a vidinha dele nesse momento, a vida que eu digo assim, de trabalho, home office, e que ele enxergue aquele espaço como extra casa, né? Onde ele consiga perceber que ali ele ele pode organizar, pode planejar o dia a dia dele e a semana dele. Isso quer dizer, não pode confundir com vou lanchar nesse local que eu escolhi. Não pode, ele não pode, porque senão ele vai ter alguma falha nesse momento desse processo, né? Então, eu sugiro, inclusive, que ele faça isso e que consiga ter essa rotina que ele costumava ter dentro da empresa, casa, empresa, que ele tinha isso muito bem tabulado e muito bem rotulado para ele, que isso é importante para esse perfil, que ele consiga fazer isso desta forma. Ele tem que ter esse momento, esse localzinho, esse local para ele, sem essas interrupções que o dia a dia da residência, da família tem. Isso tem que estar muito claro, tem que conversar com as pessoas de casa, né? Tem que conversar que também tem isso, ninguém em casa às vezes não conhece o perfil do outro, então aí gera os conflitos, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, eu preciso de um local para eu trabalhar e tal, tal, tal. Não pode ser a mesa do jantar, né, gente? Não pode ser a mesa do jantar para esse pessoal. Então, isso tem que estar muito claro. E assim, e interrupções, né? Ele também não lida muito bem com isso, né? Com essas interrupções que agora, nesse momento, está tendo demais. É zap, é e-mail, é ligação, né? É alguém falando aqui, é o horário de almoço que agora eu tenho que sair, antes eu sair esse horário, agora eu estou saindo esse. Então, tudo isso são variáveis, né? Que esse pessoal, eles têm que começar a lidar e não estavam preparados no sentido de desenvolvido tanto quanto a habilidade que ele tinha anteriormente, né? Já o comunicador e o executor, e você falou também de colocar essas pessoas pós-crise. Eu acho que sim, você falou uma coisa muito importante. Essas pessoas são, sim, as melhores pessoas, os melhores perfis para planejar como é que vai ser esse pós-crise. Porque eles são muito detalhistas, né, Amanda? Eles são muito pragmáticos, eles seguem um roteiro. Eles Eles cuidam. Exatamente. Eles são detalhistas ao ponto de estudar, pesquisar, ver, tentar acertar, muito cuidando do risco, né? Então, esse momento requer o quê? A gestão de risco. Então, nada melhor do que esse pessoal estar junto na empresa para dizer, rapaz, vamos conversar aqui, estude aí, veja aí, pense nessa gestão de risco. E ele vai pesquisar, ele vai se arcar de todas as possíveis condições para ele trazer a segurança para a empresa, tá certo? E sim, esses são, eu acho que você colocou muito bem, eles são colocados, não tinha pensado nisso, tá, Amanda? Mas é legal isso aí, eles realmente são preparados para isso aí, embora eles não sabem, não lidam muito bem com pressão, né, com estresse, mas se você conseguir dar uma tarefa para que ele consiga ajudar a empresa nesse sentido, ele vai fazer, ele vai entregar, é muito bem feito, né? E os comunicadores e os executores, esses são os mais extrovertidos, porque não é isso, Amanda? Os planejadores e os analíticos eles são mais introvertidos, não é isso? E os comunicadores e os executores são mais extrovertidos, ou seja, eles vão para. Minha amiga, ele não quer saber, eles vão para a linha de frente, porém, precisa ter cuidado com os detalhes, porque principalmente neste momento de crise, de risco, você precisa ter muita prudência, né? Habilidades onde você coloca o pé no chão, e às vezes mas também tem que ser muito rápido. Você não pode esperar muito. Por isso que um complementa o outro.
Então, eu acho Isso. que, não é isso? Eu acho que na linha de frente, bota os comunicadores e os executores que eles vão puxar esses É, analíticos e nesse esses. momento, Solange, eles têm essa condição de avaliar o momento, tomar decisões rápidas, né, e criativas, né? Então, tanto o comunicador como o executor, eles têm, como você falou, essa facilidade de expressão, né? Porque o extrovertido ele se comunica para fora, né? Então, é uma ideia, é uma solução, ele já, né, fala, né? Ele já vai em busca de executar. No entanto, eles não se atêm aos detalhes, aos impactos, eles não conseguem avaliar tanto o risco daquela tomada de decisão, né? Então, cabe, né, dentro desse trabalho em equipe, né, também ter esse movimento do planejador e do analista que vão ali frear. Não, mas espera, o impacto disso lá na frente a gente vai enxergar dessa forma. Então, calma, vamos, né, ver aqui como a gente pode ajustar. Então, a ideia de ter perfis diferentes dentro da empresa e até mesmo dentro de alguns setores é justamente como você falou, a ideia desse complemento, né? Onde cada um vai entender que eles têm os papéis, né? E eles vão contribuir da melhor forma para o crescimento, para a melhor tomada de decisão para a empresa, né? Porque se eu realmente só pensar no agora, no que eu estou vivendo hoje, tomo uma decisão, mas que essa decisão mais tarde vai me custar muito mais do que agora, então a gente tem que manter o pé ali também no freio, né? Então cabe também essa mescla aí desses perfis para que as tomadas de decisões sejam as melhores possíveis, né? Então pensando também nesse momento de pós-crise. É. Inclusive, olhando também para o líder, né, gente? Porque a gente está falando dos times, mas vem as lideranças. Gente, as lideranças, elas têm, eu queria que a Amanda falasse um pouco sobre isso, as lideranças que são colaboradores também, né? Que estão entre, vamos dizer assim, estão no meio, né, da organização, olhando o que pode o que é melhor para a estratégia e o que é melhor para o time. Essas lideranças é que fazem a diferença no sentido de conduzir isso, né? Porque eles têm um papel fundamental de alinhar a estratégia da empresa ao propósito da empresa, a estratégia ao time que está hoje distante, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel da liderança voltado justamente nesse perfil comportamental, até porque eles também têm os seus perfis predominantes, né? Como é que você vê o que é melhor para esse líder neste momento, que ele, mais do que nunca, está sendo demandado para fazer essa atividade, essa tarefa, essa missão, eu digo até assim, que ele também não estava preparado, ele estava se adaptando a toda essa administração dos perfis do time dele, né? Como é que você dá aí umas dicas e se nesse momento ainda cabe, né? Porque é tanta coisa, gente, acontecendo e esses líderes estão tendo que se reinventar do dia para a noite e isso acontece lá na minha empresa. Isso é verdade, e eu também tenho o meu perfil. Então, o que é que você me diz aí para você acalmar um pouco os ânimos é, desses líderes do mundo aí no sentido de se reinventar? O que é que você diz disso aí? Isso, Solange, assim, mais do que nunca, né, nós estamos vendo que o líder, né, ele tem esse papel, né, fundamental na estratégia da organização, né? Então, por mais tecnologia que a gente tenha, né, enfim, a gente sempre vai precisar desse fator humano, né? Então, o líder que ele é esse exemplo, né, que ele consegue inspirar as pessoas, né? Então, ele vai precisar nesse momento, né, buscar sim esse autoconhecimento, né, para dizer assim, poxa, agora, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Né? Respira, aquela famosa frase, respira e não pira, né? Porque É, já imaginou? O líder é esse exemplo. Se ele surta, a equipe também vai, né, é, surtar. Então, precisa passar, né, se sentir seguro, né, entrar nessa questão de gerenciar essas emoções que ele também está sentindo, como qualquer outro ser humano. Então, ele vai gerenciar essas emoções para que ele possa dar, né, esse apoio para a equipe.
né? Então, como é que ele vai fazer isso? Né? O líder, a gente sempre fala dessas características da liderança, né? Esse exemplo, a questão dele conseguir inspirar a liderança no dia a dia, a equipe no dia a dia, através da sua liderança, para obter os resultados, ou seja, engajar a equipe nesse momento mais do que nunca. Né? Então, ele vai reconhecer também os perfis que estão se sobressaindo, né? Aqueles perfis que também têm esse perfil mais de liderança, né? Então, ele pode, de alguma forma, buscar apoio nessas pessoas do time, né? Desenvolvendo, acompanhando essas pessoas, mas para que ele possa também, né, dividir aí essa sobrecarga, né? Então, os colaboradores, né, nesse momento, realmente a gente fala até assim, não existe essa hierarquia, né? A gente tem que trabalhar realmente como pares nesse momento, todo mundo se dando as mãos para que a gente possa realmente, né, atingir os nossos objetivos, né? E o objetivo principal é passar por esse momento e que todos estejam bem, né? Então, o líder ele vai mobilizar essa equipe, né? E se comunicar com ela, ser um exemplo para ela nesse sentido, né? E tá também desenvolvendo, mesmo diante da crise, essas pessoas, né? Que estão se sobressaindo, que estão, né, também mostrando essa competência para lidar com esse momento, para passar por esse momento juntos, né? Então, com certeza tem sempre um colaborador na equipe que, né, demonstra essa habilidade de liderança, de lidar também com essa pressão. Então, ele vai mobilizando o time, né, cada um com as suas competências, né? É. Então, cabe essa liderança, né, resgatando aqui o que eu estou falando, a questão do seu autoconhecimento, né? Ele tem sim que continuar inspirando a equipe, né? Mobilizando a equipe para que cada um, de acordo com suas competências, possam nesse momento também ser um apoio para ele, né? Inclusive nesse gerenciamento, nesse micro gerenciamento, né? Com outras pessoas do time, né? Então ele vai estar ali, né? Delegando, mas também acompanhando, né? Essas pessoas e também aquela questão da resiliência, né? Esse líder, ele vai mostrar, né, que ele está nessa linha de frente, né, e que ele tem essa capacidade de resiliência. Então, apesar do choque, do impacto, né, ele consegue ter essa flexibilidade também para lidar com esses momentos, né, de crise, momentos que às vezes vão ser mais dolorosos, né, principalmente para alguns perfis, né? Então, saber entender, né, ter esse controle emocional, essa inteligência emocional para passar por isso é fundamental, né? Saber que é um momento e se projetar para o futuro, né? Pensar nesse pós-crise, né? Então, a gente vai, claro que a gente vai ter coisas que a gente não vai conseguir controlar todas, né? Algumas a gente vai ter que aceitar que realmente não depende às vezes da gente, né? Vão ter situações que realmente a gente vai precisar mobilizar outra pessoa, né? Mobilizar outra pessoa, outro líder, né? Então, inclusive, tem até algumas empresas que estão adotando, né? Até para não demitirem, é, emprestando um colaborador para atuar em outra empresa, né? Então, Na até China, isso na China está acontecendo muito isso. Na China. isso. Então, até É. flexibilidade, né? De eu vou emprestar o meu capital humano, né? Que é o que diferencia muitas vezes uma empresa de outra, é o capital humano, porque muitas têm, às vezes, as mesmas tecnologias, a mesma estrutura, e elas têm resultados diferentes porque a diferença está no capital humano. Então, É. para eu não perder aquela pessoa, eu vou emprestar, né? Por quê? Porque ela está sendo essencial naquele momento e para que a gente possa pensar num objetivo macro, né? Que é a manutenção da economia, dos empregos, né? Então, até nisso a gente também tem que pensar, né? Sair daquela história de pensar sempre no seu umbigo, de pensar só em você, na sua empresa. Então, tem essa questão das parcerias, né? Então, a liderança, ela vai exigir isso, né? Uma, uma união, inclusive, com os demais departamentos, que isso já deve existir, né? Que é o que a gente chama de sinergia, para que todos estejam mobilizados ao único objetivo, né? Que é É. manter a saúde, né, da empresa, conseguir passar por isso da melhor maneira possível. Eu estou olhando aqui alguns comentários, Amanda.
As pessoas estão É, dizendo aqui, o Júlio Albano é o exemplo de líder para mim. Oi, Júlio. Aí tem aqui do Robson Max, ele diz, as conquistas diárias precisam ser celebradas, isso conta muito, com certeza, né, Robson? Com certeza isso aí é importante, né? Porque o papel do líder nesse momento é tentar administrar seu próprio perfil, né? Administrar os seus conflitos também, porque nós, como a Amanda disse, somos seres humanos. Não é porque eu sou líder que eu sou a super mulher, o super homem, né? A gente também tem os conflitos. A gente também não estava, os líderes não estavam preparados para isso, né? Isso é um constante aprendizado. Tudo que a gente está passando agora a gente está aprendendo junto. Ninguém sabe a fórmula deste momento. Ninguém sabe exatamente o que tem que fazer amanhã por conta de tudo isso que está acontecendo. Dizer aqui que a gente está com uma parceiraça, a Josélia, ela está com problemas de saúde, aí a gente está torcendo por ela, né, Josélia? Você é uma guerreira, vai dar certo aí você passar por tudo isso, né? A gente torce aqui e ora muito pela sua recuperação. Amanda, me fala um pouquinho, como é que é aí na Holanda? Traz pra gente esse convívio, como é que tá aí na Holanda com relação às empresas, com as pessoas, como é que é tão diferente daqui? Fala pra gente essa tua realidade aí, que você tá aí, não sei se tá na mesma proporção que o Brasil, né? Mas está aí nessa quarentena, vamos dizer assim. Fala pra gente como é esse líder aí dentro da Holanda, nas empresas, como é que as empresas lidam com isso? Fala pra gente um pouquinho. então, assim, Solange, a gente pode aprender muito, né? Inclusive, né, com a minha vinda para cá, eu estou percebendo muitas diferenças, né? Não só culturais, mas essas diferenças também em relação ao lidar, o dia a dia da empresa, né? Então, por exemplo, hoje aqui não é feriado, tá? Meu esposo está ali trabalhando, então aqui não teve, né, o Dia do Trabalhador como aí no Brasil. Se tiver em outra data, ainda não é hoje, vou ter que pesquisar, inclusive, pronto, que seria, né, feriado aqui para ele, mas não é. Então, assim, o que eu percebo, né, como o Robson também fez um comentário aí, é essa questão desse cuidado com o colaborador, sabe? Então, nas mínimas coisas, né? Por exemplo, eles estão sempre próximos, né? O Fernando também está aqui em home office, então quase que diariamente ele tem uma reunião, quando não é com o gestor da equipe, é com alguém da equipe que está, né, que aqui eles trabalham muito com projetos, então aquela pessoa que está geralmente na frente daquele projeto é que vai, né, junto com os demais, pensando nas coordenadas, pensando, né, nas mudanças. Então eles têm uma comunicação muito próxima, né? Constantemente, diariamente, eles estão se comunicando, né? Então, eles usam muito o Zoom, né? Então, usam essa tecnologia para aproximar esse olho no olho, né? Então, estão sempre se comunicando, né? E também em relação à gestão de pessoas, né? Apesar de não ser feriado, né? Aqui, mas, por exemplo, toda sexta-feira, o gerente, né, geral da empresa envia um e-mail falando, né, comunicando com transparência como a empresa está, né, quanto ela faturou naquela semana, quanto que ela gastou, né, para que os colaboradores também percebam esse impacto, né, financeiro na questão da saúde da empresa. Né? Então, eles têm essa comunicação muito aberta, né, inclusive mostrando esses dados, né, financeiros, né, que pelo menos não via tão comum no Brasil. Né? A gente tende a ser mais aquele paternalista, né? O perfil do gestor brasileiro é mais paternalista no sentido, né, de tomar as rédeas da situação, né? Então, às vezes, ele não quer assustar a equipe. De repente, a empresa não está tão boa assim, aí ele imagina que mostrar esses números poderiam colocar as pessoas em uma situação, né, de mais transtorno, né? Então, assim, o que eu percebo é isso, as pessoas estão engajadas aqui,
os comércios estão reabrindo, mas muito assim cautelosos, com regras muito sérias de distanciamento para que realmente as pessoas não se contaminem, né? Então, por exemplo, no supermercado, eles estão higienizando os carrinhos, então você só entra se você tiver com o carrinho higienizado. Então, com uma pessoa do lado de fora entregando o carrinho higienizado, eles dão máscara ou luva em alguns supermercados. Tem também demarcações na fila, né, que colocam uma faixa, né, no chão, mostrando 1,5 metro de distância, por exemplo, de um cliente para o outro. Então, os supermercados que não cumprem essas regras, por exemplo, eles são multados, né, e se eles aí eles recebem por exemplo, a partir daquela data eles têm que entrar, adotar aquelas medidas. Se eles não adotarem aquelas medidas, o supermercado vai ser fechado e ainda tem que pagar uma multa, né? Inclusive multas para pedestres que também não estão respeitando o distanciamento de 1,5 metro um do outro. Então, isso também, né, a polícia está, né, fazendo Esse essa monitoramento. monitoramento, isso. E a Né? gente também tem câmeras aqui, eles usam muita tecnologia a favor disso. Então, eles triangulam, né, as pessoas, né, através dessa tecnologia e conseguem também verificar, por exemplo, quem não está respeitando essa ordem de distanciamento. Né? Por exemplo, aqui só pode sair no máximo 3 pessoas da mesma família juntas, né? Assim, na rua. Então, se você encontrar uma pessoa conhecida na rua, você tem que ficar 1,5 metro de distância. Né? Então, os eventos também foram cancelados. Né? Então, as escolas vão começar a reabrir, mas, por exemplo, só vai 2 vezes por semana e meio período. Os outros dias vão continuar as aulas sendo virtuais. Então, eles estão ainda adotando essas medidas, né, de precaução. A gente já está há quase 2 meses já de quarentena aqui. O número também foi muito grande, mais de 20 mil pessoas adoeceram, né? E teve um grande número de mortos, né? Mas, inclusive, o Brasil já superou, da última vez que eu olhei, já tinha superado o número de casos aqui da Holanda. Então, mostra que está muito mais sensível. Então, só agora foi que aqui na Holanda começou a cair, né, o número de pessoas infectadas. Mas, assim, ainda está muito lento. É. E aí, Amanda, vamos lá. É complicado, né? A gente percebe o que você falou aí, eu estou vendo aqui o pessoal comentando, aqui também já tem algumas medidas, para você ver como essa crise, essa pandemia, ela praticamente, ou se não totalmente, acabou com as barreiras. Como é que uma doença silenciosa consegue acabar com barreiras da forma que ela está fazendo, ou seja, praticamente as mesmas práticas que está acontecendo na Holanda estão acontecendo aqui no Brasil, como algumas pessoas estão comentando aqui. Ou seja, para vocês, a gente vê que não existe barreira, né, Amanda? Quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente quer conseguir alguma coisa, quando a gente quer conseguir algum resultado, quando a gente quer ser eficiente, quando a gente quer ter eficiência, não existe barreira. E essa pandemia, ela está trazendo isso muito claramente, né? A gente está conseguindo sentir a dor do nosso irmão, vamos dizer assim, porque todo mundo é ser humano, lá na China, lá na Holanda, lá, e as práticas estão sendo praticamente comuns. Então, gente, Isso. é Mundo muito compartilha, né, Solange? Existe esse crescimento ao compartilhar, né? Então, quando a gente isso. tem essa ideia de compartilhar, tanto a gente cresce como o outro também, né? Então, a gente tem que acreditar muito nisso, né? Exatamente, era esse ponto que eu ia trazer. Exatamente isso, compartilhamento. A era é da colaboração e do compartilhamento. Então, mais do que nunca, independente dos perfis que cada um tenha, e é importante o que a Amanda disse, o mais importante conhecer do que conhecer o perfil do outro é conhecer o seu perfil. Né, Amanda? Você conhecer, se conhecer para poder saber quais são as suas limitações, as suas dificuldades, para que você se desenvolva e consiga se entender e ajudar o outro. A história da empatia, né, Amanda? Vem aqui a empatia. Acima de qualquer perfil,
nós temos que ser empáticos, nós temos que ter empatia. E não são todos os perfis que conseguem fazer isso, porque eles têm aquela predominância de introversão e alguns outros de extroversão, mas que tem que ter esse equilíbrio, né? Para que você também não queira se colocar no lugar do outro e assumir tudo que o outro tem que fazer, porque aí você vai ficar estressado e sobrecarregado, né? Alguns perfis têm essa predominância, rapaz, sai da frente que eu faço. E acaba também sendo sobrecarregado e ficando também no estado de estresse, né? E começam os... Pois não. Pronto, o que você está falando aí, né, é realmente esses pilares, né, da inteligência emocional. O autoconhecimento, ele é um dos pilares da inteligência emocional, né? Então, quando eu me conheço, eu consigo justamente ter essa previsibilidade do que vai, né, de como eu vou me comportar diante de determinada situação, quais são os gatilhos, né, que irão ali, de alguma forma, por que eu fiquei estressada? Porque no trânsito eu fiquei estressada porque uma pessoa entrou na minha frente, né? Enfim, então esses mínimos detalhes a gente começa a se observar, a se perceber, né? Então é o autoconhecimento, a gente precisa realmente se conhecer e entender quais são as reações emocionais que a gente está tendo e que a gente está lidando, né, nesse contexto do nosso dia a dia, né? Então, um outro é a empatia, né? Então, essa capacidade realmente de se colocar no lugar do outro, né, de uma forma verdadeira, né, no sentido de que você entende como aquela pessoa se sente diante de determinada situação. Então, quando você se conhece e consegue ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente consegue também ter relacionamentos melhores, que é a questão, né, dessa habilidade social, né, que aí é um outro pilar também dessa inteligência emocional. Eu consigo gerenciar melhor os meus relacionamentos, né? Porque eu consigo, a partir da percepção do outro, entender como foi que eu falei e atingiu aquela pessoa. Às vezes, será que eu fui muito grosseiro? Será que eu fui, né, muito ríspido? Ah, será que ele se chateou porque eu não dei um bom dia? Então, você, né, tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro e conseguir fazer esse gerenciamento das suas relações, né? Das suas relações sociais. Isso. E essa habilidade de empatia, a gente não nasce com ela, né, Amanda? A gente vai desenvolvendo, né? Tem pessoas que são mais, se desenvolvem mais rápidas e outras não. E neste momento, mais do que nunca precisa disso. Às vezes, você se depara, como a Amanda falou, fazendo determinadas colocações ou determinadas posições, né? Ou determinados pré-julgamentos, né? Pré-julgamentos que você talvez você no seu ambiente psicológico você não faria, mas o outro você acaba julgando porque você não primeiro não se conhece e acaba não tendo essa empatia de saber se realmente aquela outra pessoa quis fazer aquilo que você pré-julgou, né? Então, assim, é uma coisa, um trabalho, pessoal, que nesse isolamento social é pertinente mais do que nunca ter este momento, né, de que você está na sua residência, na sua casa, com a sua família, ter um momento também para você se autoconhecer. Isso não é fácil. Não é fácil. Entende? Tá dizendo aqui que é fácil, porque se fosse fácil, tinha lá uma formulazinha, você comprava e tomava, né? Então não é fácil. Isso É. depende muito, como a Amanda falou, que é a outra habilidade, resiliência, né? Você tem que buscar isso. E eu vou deixar aqui para vocês de dica esse livrinho aqui, ó, tá? Inteligência Positiva, anota aí, excelente esse livro, tá certo? Para desenvolvimento emocional. Ele não tem nada de autoajuda, tá, gente? Porque eu não gosto dessas coisas de autoajuda, não, né? Desculpa aí, mas ele demonstra quais são os boicotes que nós temos na nossa cabeça, quais são os monstrinhos e quais são os lados positivos. Que a gente tem os nossos seguidores que ficam em conflito, né? Os que boicotam, opa, com os que estão pensando positivo. E isso existe na nossa cabeça, imagine na cabeça do outro, né? Então, leiam esse livro, tá certo? Eu recomendo. Qual é o autor, Saúde? É o Schwarz Chamini, aqui, ó. Certo.
Ótimo. Tá certo? Isso aqui, ele fala o quê? Porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Então, não é autoajuda, é busca do potencial de desenvolvimento mesmo, tá? Então, aproveite essa pandemia aí, procure se cuidar, procure se ressignificar como pessoa, como profissional. Hoje é o Dia do Trabalhador. Tira um tempinho para você. Ele é baratinho, ele não é caro, um livro caro, você pode encontrar na Amazon. Então, assim, uma forma da gente ajudar a empresa, ajudar a organização, ajudar o colega. Às vezes é uma palavra que para a gente pode não ser nada, né? Ah, um bom dia, isso aqui para mim é besteira, mas para o outro ele está só às vezes precisando disso, de um bom dia seu, de um bom dia do seu líder, de um bom dia do seu CEO, né? Os perfis comportamentais são só como dizer, uma ferramenta, uma estratégia para a gente entender melhor o outro, mas nada melhor do que o compartilhamento, do que com a colaboração. Eu acho que esse momento as empresas que vão passar por isso, elas são as empresas que adotarem essas práticas de colaboração e compartilhamento. Nós estamos vendo dizer, quem diria que hoje a gente tinha a Google e a Apple juntas, né? Quem diria hoje aqui no Brasil que nós temos as 4 operadoras, Oi, Vivo, Claro, TIM, juntas, fazendo comercial com as 4 marcas. Quem já imaginou que a gente tinha bancos fazendo comercial com as marcas juntas? Gente, alguma coisa, algum propósito tem assim, além do que isso aí, né? Então, a gente está terminando aqui, né, Amanda? A gente está no final já aqui da nossa live. Espero que a gente tenha contribuído. Feliz dia do trabalho. Vou passar aqui para a Amanda para a gente poder fazer nossas considerações finais. Vai lá, Amanda. Pronto, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, realmente, como a Solange colocou, essa questão, né, desse perfil comportamental é para que a gente possa facilitar, né, realmente esse processo, tanto de engajar as pessoas, né, reter as pessoas, desenvolvê-las, né, e até, né, começa na seleção, né, atrair as pessoas certas para os cargos certos, né. Então, a gente precisa realmente também, né, em paralelo, cuidar dessas pessoas, estar conectadas, né, a essas pessoas, mais do que nunca, né? Então, essa conexão ela tem que ser cada vez mais próxima, né? Esse olhar, né, o olho no olho, né, saber realmente se interessar pelo que o outro está vivendo, como ele está passando por isso, né? Então, ser esse apoio, né, as práticas aí de gestão, né, para que possa haver essa integração, para que o time realmente, a pessoa não se sinta sozinho, né? Ela sabe que isso Isso. vai passar e ela sabe que pode contar com o apoio ali da equipe, né? Então, isso vai fazer a diferença, né? E as empresas, Isso. elas precisam realmente estar mais engajadas e fortalecidas nesse sentido, né? Valorizando cada vez mais o capital humano, que é o diferencial aí competitivo de todas as organizações, né? Então, a gente Exatamente. nosso feliz dia do Deus trabalhador, né, quiser. para que possam estar cada vez aí trabalhando e trazendo resultados para a economia do Brasil. Se Deus quiser, gente, até a próxima live. A gente vai ter uma live segunda-feira muito legal. Tchau, tchau. Beijo grande no coração. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até Feliz dia do mais. trabalho.